Fala aí, PMM. Product Marketing com menos teoria e mais dia a dia. Fala aí, PMMs. Animados para a gente começar o nosso 7º episódio do podcast? Eu tô muito animada e hoje a gente vai ter a participação de 2 profissionais incríveis que eu já conto para vocês. Então, bora pro episódio. Eu sou a Gabi Antunes, uma das organizadoras da comunidade do Fala aí PMM, e eu tô muito feliz em estar aqui com vocês. Já trabalho com marketing de produto há 7 anos e, atualmente, sou especialista de marketing de produto na Hotmart. Hoje eu serei a host e, como convidados, eu estou muito animada em chamar 2 profissionais que atuam em Big Techs e também já passaram por empresas como Google, iFood, PayPal e Vetex. Bora conhecer quem são. Comigo estão o Thales Berdu, gerente sênior de marketing de produto para Alexa Internacional na Amazon, e a Natália Costa, gerente de marketing de produto na Meta. Obrigado demais pela disponibilidade, tenho certeza que vai ser incrível poder ouvir e aprender com vocês hoje. Topam se apresentar para os nossos ouvintes? Claro. Antes de mais nada, agradecer o convite aí, Gabi, e agradecer já de antemão também a Natália e você por se adequarem com fuso, com tudo aí, para a gente ajustar os horários. Então, como a Gabi falou, eu sou o Thales. Hoje eu sou gerente sênior de marketing de produto aqui em Alexa. Eu estou na Amazon faz 3 anos e antes disso eu passei por outras Big Techs e outras startups. Então tive um trajeto dentro do iFood, Google, a startup dentro da Bayer e outros caminhos aí muito mais longos com meus quase 15 anos de carreira. Legal demais. Valeu, Thales. Bom, então deixa eu me apresentar também. Nath Costa aqui, mente gerente de marketing de produto aqui na Meta para América Latina. E bom, na verdade minha carreira ela começou no mundo de bens de consumo, então trabalhei muito tempo na P&G, ajudando a vender barbeadores. E aí faz mais ou menos uns 7 anos que eu fiz essa transição para o universo de tech, alternando entre posição de PM e PMM, mas o que eu falo que é a linha condutora desde o começo da minha carreira é conectar produtos com pessoas, independente do título que eu esteja ocupando no momento. Eu acho que esse foi o propósito central nesses, 13 anos. Ai, socorro. Nesses 13 anos de carreira, bastante tempo. Mas também estou bastante animada de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Imagina, muito bom ter você aqui com a gente, Nath. Percebam que eu já tô íntima, tá? Deu 1 minuto de podcast, eu já tô aqui, ó, melhores amigos para sempre. E vamos que vamos. E eu posto que o tema de hoje ele vai gerar bastante curiosidade para todo mundo que tá escutando a gente. Afinal, o PMM já é um Pokémon raro. E quando a gente fala em atuar em grandes empresas, a gente fica pensando, o que comem? Onde vivem? Hoje, no podcast, eu falei PMM. E brincadeiras à parte, surge interesse em entender mais a atuação, se ela é parecida com outros lugares, quais são os desafios enfrentados, principalmente trabalhando com times globais. Também as habilidades são necessárias e por aí vai. Então hoje, bora desmistificar isso e falar um pouquinho aí sobre a atuação em Big Techs. Para começar, vocês podem contar um pouquinho de como é a rotina e quais são as áreas que vocês têm mais contato? Boa. Então, começando aqui com minha experiência atual na Meta, né? A minha posição tem como principal objetivo gerar adoção de produtos relevantes para o mercado latino-americano. Então, a minha rotina é muito de fazer essa ponte com os times globais, que também existe um time de PMM global, que senta mais perto de produto, com a parte mais de inbound do produto, entender com eles, enfim, como que está o posicionamento, roadmap, etc. E aí traduzir isso em planos de go-to-market mais outbound para a região. Então, para isso, eu trabalho muito com os times de vendas e os times cross-funcionais que a gente tem para dar suporte para vendas aqui, fazendo essa via de mão dupla, né? Desenhando o go-to-market, ver o que está aterrissando no mercado, e aí, com base nisso, voltar para o time global de produto e ver o que a gente precisa ajustar para acelerar a adoção aqui nos nossos mercados. Do meu lado, é um pouco diferente do que a Nath falou, porque dentro de Alexa, hoje no universo de Alexa que eu estou induzindo, então eu estou dentro de um time central. Então, como a Nath falou, do que tem o time de PMM global, até o ano passado eu fazia parte do time de Alexa Brasil. E aí, no começo desse ano, eu fiz um relocation e agora eu estou baseado na Europa. E eu faço parte de um time central de Alexa International, que basicamente, em grandes partes, é o mundo inteiro menos Estados Unidos. Então, do meu lado, eu toco as estratégias
para o mundo com o suporte dos times locais quando existe um time local de marketing para suportar essa estratégia. Dando o exemplo de Europa. A Europa não existe uma pessoa local em cada país. Então não tem uma pessoa na Espanha, não tem na Alemanha, nem na França. Então eu sou o principal POC para a Europa como um todo, mas dentro do Japão existe uma pessoa, então eu toco a estratégia junto com essa pessoa no Japão. Austrália não tem, então eu toco a Austrália. Brasil, México, Canadá tem, então eu alinho com eles como essas coisas vão serem tocadas regionalmente, mas o nosso time central meio que dita as regras e até certo ponto flexibiliza para isso ser localizado regionalmente ou localmente. Muito legal. São tantas possibilidades de pergunta nesse episódio, pessoal. É muito legal. Algumas coisas acabam mudando e tudo mais, mas vocês não falaram coisas muito diferentes aqui do que PMMs acabam atuando no dia a dia. A gente vai se adequando ao momento de empresa. Vejo muito isso situacional. PMM às vezes está em marketing, às vezes está em produto, às vezes vai ter uma atuação mais focada em adoção, às vezes vai estar mais no processo de discovery, porque é o que a empresa e os times ali de produto precisam. Então, acho que isso vai bastante desse cenário e como que a gente pode adequar ele. E falando sobre momento e tamanho também dessas empresas, quais são as principais diferenças que vocês enxergam em atuar como PMM em uma grande empresa versus uma empresa menor? Aqui eu até queria começar a minha resposta linkando com um pensamento que veio enquanto o Thales falava, de apesar da gente ver que é uma disciplina que varia bastante de empresa para empresa, tem algumas coisas que são, né, que sempre existem. Então, tipo, isso de a gente lidar com diferentes chapéus é muito verdade. Às vezes você está executando central, às vezes você está executando para o mercado, mas dando uma perspectiva aqui, vou falar um pouquinho da minha experiência versus a Vtex, que não é uma empresa pequena, mas certamente é uma empresa menor comparado com a Meta. Eu acho que lá também a gente tinha a função de PMM como uma função muito mais nova, e aí tinha esse papel de fazer um pouco de tudo. Então, de posicionamento, até desenhar o go-to-market, até trabalhar com produto para entender qual que vai ser esse roadmap, coletar esses inputs de mercado. Enquanto eu vejo que para empresas maiores, você acaba sendo mais focado, obviamente, em um escopo menor, mais delimitado de produtos. Então, na Vtex, era muito comum você ter 2, 3 produtos cuidando. Aqui eu tenho alguns produtos, mas eles são muito mais focados e aqui muito mais especializado em outbound, né? Então, acho que essa é uma grande diferença que tem, porque pelo tamanho da empresa a gente vai tendo times mais especializados, né, da disciplina, né? Eu acho que do meu lado, fazendo um comparativo também, talvez não seja uma empresa tão pequena, mas comparando a Amazon com o iFood, por exemplo. O iFood é gigante já, mas ele tem uma cultura ainda muito grande de startup. E o produto ele é desenvolvido localmente e todos os times estão, vamos falar em grandes partes, no Brasil, no escritório. Então é muito diferente de você trabalhar em uma Big Tech, por exemplo, que hoje os times centrais normalmente eles estão localizados, no meu caso a Amazon, Seattle. Então, tem diversas dificuldades que de uma startup, no iFood, se eu precisasse de alguma coisa, antes da pandemia, lógico, com o modelo todo mundo dentro do escritório, ia na mesa de alguém e falava, puta, preciso de ajuda com isso, isso e isso. Aqui eu não vou para Seattle pedir uma ajuda, então tem barreira de fuso horário, que hoje Seattle está quase 8 horas atrás de mim, então a mensagem que eu mando agora, eu vou receber a resposta em torno de 10 da noite. Então fica aquela ida e vinda de mensagem, se você não quer trabalhar em horários flexíveis, uma mensagem por dia. Hoje eu respondo, amanhã ele responde, depois eu respondo e fica assim. Então as coisas demoram muito mais. E a questão de você experimentar coisas também. Acho que no iFood não tinha uma barreira muito grande de experimentação. A gente tentava fazer algum teste e a área de growth, vamos falar assim, era muito voltada à experimentação. Então, tudo que a gente queria experimentar, a gente dava um jeito sem grandes burocracias. Aqui eu não posso mudar uma vírgula sem legal aprovar, por exemplo. Então, a velocidade das coisas muda bastante também. Mas em questões de impacto, aqui quando eu mexo uma vírgula, o impacto também é gigantesco. Diferente de lá que às vezes a gente não conseguia ver um impacto tão grande assim. Então acho que tem suas características, tem seus prós e contras, mas no final do dia é questão muito de empresa. Tem empresa que é muito pequena e super burocrática, tem empresa que é grande e também é mais flexível.
Isso varia. Com certeza. Ainda mais, mesmo que seja uma vírgula, às vezes você fala, não, ninguém viu. Tá tudo bem, tá bem tranquilo. E aí quando você vê, as pessoas também já viram e já foi. Então acho que esse é um baita desafio mesmo de trabalhar nessas empresas grandes. E agradeço muito por vocês compartilharem, porque é muito importante para o pessoal também que está ouvindo ficar tendo essas diferenças e até habilidades mesmo para desenvolver e se interessarem por entrar e fazer carreira numa Big Tech. Eu entendo, então, que a atuação ela vai se adequando ali de acordo com que a empresa precisa. A gente tem habilidades importantes que vocês chegaram a mencionar ali no comecinho, que vocês pincelaram, e agora também vocês foram comentando. Então, o que vocês enxergam como hard e soft skill mais necessários para trabalhar nessas grandes empresas? Acho que a parte de hard skills, elas são similares com a maioria das grandes empresas ou pequenas empresas. É uma parte muito forte de dados, então análise e apresentação de dados, porque só analisar também não é o suficiente. Você precisa demonstrar isso para os públicos diferentes, seja legal, seja RH às vezes. Você precisa apresentar o que aqueles dados querem dizer para todos os públicos e todo mundo chegar na mesma página. Aqui na Amazon é uma coisa que é muito interessante, eu vejo a questão de, por exemplo, customer centric. Eu acho que nenhuma empresa que eu trabalhei na minha vida é tão focada no cliente como na Amazon. Então, um hard skill que você começa a ter aqui dentro é essa parte de customer focus com anedotas de cliente, você tem metas sobre reviews, você tem surveys, você tem tudo para entender como prover a melhor experiência para o cliente. Na parte de soft skills, eu acho que, pensando em Big Tech, o inglês não tem como. Assim, ele é uma coisa que você vai precisar desde o início. Por exemplo, o meu trabalho, desde que eu entrei na Amazon, ele é 100% em inglês. Então, qualquer documento que eu vou fazer, tudo é em inglês. Qualquer reunião, porque são times multidisciplinares de diferentes locais. A questão de pensamento estruturado, de design thinking, vamos falar assim, porque isso, desde o momento que você vai participar de uma entrevista numa Big Tech, eles vão te pedir isso. Porque as entrevistas, a Nath pode falar também, que eu imagino que seja parecido, mas Google, Twitter, nos seus tempos áureos, tudo era o mesmo molde de entrevista, com a parte de pensamento estruturado. E eu acho que é a questão de colaboração entre os times, porque, como eu falei, a gente trabalha com times centrais, times locais, então você precisa entender que a sua prioridade talvez não é a prioridade dele no mesmo momento. Então, como você consegue ter esse nível de influência e adaptabilidade para aquilo chegar no mesmo objetivo final para os dois lados, sendo que talvez não é a prioridade do outro e é a sua. Então, acho que esses são os principais pontos aí que eu vejo. Eu daria, mais 1000 para tudo que o Thales falou. Então, repassando aqui um pouco com a minha perspectiva, eu acho que a principal skill é comunicação. Você ter uma comunicação eficaz vai destravar todo o resto. Mas aí, destrinchando isso um pouco, dados, com certeza, porque que nem a gente estava falando, numa empresa grande, às vezes você está focado em um escopo muito delimitado, mas se você tiver o assumption errado, se você interpretar o dado de uma forma errada, você tem um impacto em milhões, bilhões de pessoas. Precisa ter a estratégia, os argumentos muito bem ancorados em dados. Outro ponto também é sempre você estar trabalhando com influência. Ou seja, eu tenho uma necessidade que às vezes se eu coloco só a Latam na conta parece pequena, mas se eu consigo articular com outras regiões, vira uma coisa grande, ganha mais relevância. Seja do ponto de vista que hoje eu trabalho com produtos B2B da Meta, né? Então, com a plataforma de anúncios, etc. Então, aqui eu tenho que pensar que a minha primeira audiência é vendas. Então, eu também preciso influenciar uma audiência interna, treinar essa audiência interna para poder gerar adoção com os nossos anunciantes, com os nossos clientes externamente. Então, trabalhar essa influência é 100%, o tempo todo, com as diferentes equipes. E aí, uma terceira soft skill aqui, que ela também é muito importante. A gente fala muito de empresas pequenas, startups, você tem que saber lidar com a incerteza, a ambiguidade. Você também tem um nível de ambiguidade muito grande em empresas grandes, porque apesar de serem processos mais estruturados, etc., você tem um volume de informação que você é incapaz de processar. Então, ser capaz de lidar com esse desconforto
de você não vai saber tudo sobre aquele assunto num determinado ponto do tempo, você tem que lidar com isso o tempo inteiro e estar sempre aberta a revisitar o que você estava acreditando que era verdade até então, né? Então, eu acho que as hard skills do papel de PM, elas são o básico, mas aí realmente você tem que trabalhar muito esse músculo de soft skills para ter sucesso numa Big Tech. Ótimo ponto. É muito relevante você trouxe isso, Nath, sem contar os pontos do Thales também, que são muito importantes, mas essa parte de ambiguidade não é fácil. Você lidar com ela o tempo inteiro, você ter que lidar com as diferentes formações, expectativas das pessoas, é muito doido tudo isso. E acho que o desafio também aqui, que se vocês me permitem, até quando eu trabalhei numa empresa americana, é você atuar com o TMM em outro idioma, porque você não está na tua língua nativa. E eu acho que tem muita gente que pensa, nossa, eu queria tanto trabalhar numa empresa de fora, ou ter contato ali com esses times de fora. E realmente, é super válido, e quem puder ter essa experiência, ela é importante ali para a carreira. Mas a gente tem que pensar em como que a gente se vende como PMM, como que a gente representa as nossas ideias, como que a gente defende aquilo que a gente quer colocar na rua. Então, eu acho que esse ponto ele é bastante relevante porque você precisa ter outra personalidade ali no idioma que você está falando, também limitado ali ao vocabulário que a gente sabe, por mais vasto que ele seja, mas você acaba assumindo algo diferente. Você não consegue falar da forma como você gostaria de estar falando em português. Então, isso é um baita desafio ali que agrega também uma complexidade, mas também para o pessoal ficar atento, porque tem muito esse embelezamento mesmo de trabalhar numa empresa de fora, e a gente precisa também falar do qual que é a realidade, né? Sim, e Gabi, esse é até um ponto que eu acho super importante complementar. Então, do ponto de vista de comunicação, não é só falar o inglês, né? É a forma com que se pensa, principalmente em empresas americanas, a forma como elas pensam é muito diferente da forma que a gente costuma pensar aqui no Brasil. Então, tem esse exercício da gente não só falar uma nova língua, mas aprender uma nova forma de pensar. Então, tem essa dificuldade. Mas uma coisa que eu acho importante para a galera que está ouvindo saber é que também tem muito benefício, muito valor em a gente ser como a gente é. Então, aqui, por exemplo, a gente é muito, muito valorizado por essa atitude de a gente faz tudo, a gente sabe colaborar muito bem. Então, a gente também não esquecer de estar numa Big Tech que é internacional, que é multinacional, entender que não é só a síndrome do vira-lata aqui, não. Tem muita coisa que é nossa, muito nossa, e que se a gente abraça elas, a gente também consegue se diferenciar nesse mundo que é bastante processualizado, né? Com certeza. Eu ia falar a mesma coisa que a Natália fez um ponto super legal. Assim, desses exemplos que vocês estão citando, eu estou sofrendo isso na pele. Eu sou um brasileiro que estou trabalhando normalmente 90% em inglês, só que eu estou em Madrid, então falando só espanhol no meu dia a dia, com as pessoas que trabalham aqui comigo, com os times locais, e fazendo uma campanha, ajudando uma campanha em italiano, francês e até em japonês, que a cultura é completamente diferente, a maneira de você escrever um copy ou de você pensar numa funcionalidade é muito diferente. Então, tem sim as dificuldades, mas quando eu fui elencado para essa posição, por exemplo, eles falaram, cara, não, eles brincaram até aqui e falaram, não, isso um brasileiro vai dar conta disso facilmente, porque faz tudo lá, então aqui tá tranquilo, vai dar certo. Então chega a ser piada até. Com certeza, a gente tem que usar ao nosso favor também o que temos, o nosso jeitinho e as nossas qualidades, que são muitas, para a gente conseguir atuar de uma forma que a gente veja e fique feliz com a nossa atuação, que a gente consiga se desenvolver ao mesmo tempo. E com certeza, por mais que tenham desafios, o aprendizado ele é contínuo. Você vai aprender expressões diferentes. A gente tem umas expressões muito típicas aqui no Brasil, mas aí a pessoa vai falar alguma coisa em outro idioma, você vai falar, meu Deus. Vou ensinar para vocês também alguns termos do Brasil. E acho que fica uma mistura muito divertida no final do dia. Muito obrigada por vocês trazerem esses pontos, muito importantes para todo mundo. E se eu puder perguntar para vocês, eu acho que vocês também, de alguma forma, responderam, mas se a gente pudesse aprofundar, no que vocês consideram que foi o maior aprendizado e o maior desafio que vocês enfrentaram como PMM? Quer começar, Natália? Posso começar, tô pensando aqui tantas coisas. Eu acho que vai ser meio clichê o que eu vou falar, mas o maior desafio é lidar com a síndrome do impostor, né? Então, de novo, eu entrei no universo de Big Tech vindo
de uma empresa de bem de consumo, que operava de uma forma muito diferente. E aí o ritmo era muito diferente, né? Então, quando a gente fala de empresas de CPG, a gente está falando de empresas que são ainda um pouco mais processuais, mais lentas, etc. Então, eu me adaptar um pouco com outra velocidade, mas com um volume de trabalho, uma ambiguidade muito maior, que nem a gente estava falando no começo. Para mim foi um desafio os primeiros meses, até entender que é parte do jogo. Tá todo mundo sentindo isso, não é comigo porque eu estava vindo de uma indústria diferente. Então ter que lidar com um pouco dessas ansiedades foi um grande desafio. Mas eu acho que os aprendizados foram exponenciais, assim, nem se comparam com os desafios que eu tive. Então, aprendizado de lidar com novos times, novas audiências, novas formas de fazer go-to-market, lidar com novas culturas, porque eu me sinto muito mais conectada globalmente em Big Techs, seja na Vtex, seja no Google que eu passei, seja na Meta, do que eu me sentia numa empresa de bem de consumo. E eu acho que um aprendizado muito chave, até filosófico, é que eu aprendi a ser muito mais intencional. Porque, de novo, é tudo muito grande, é tudo muito. É muita informação, é muita ambiguidade, são muitas prioridades que você tem, mas também isso significa que você tem muita oportunidade de carreira. Então, conseguir ter a clareza no meio desse volume incrível de informações que você tem ajuda. Eu acho que é muito positivo para você entender. Putz, para mim o que eu quero trabalhar agora é isso. Então, eu vou focar nessas oportunidades. Mas aí eu já posso também ver que daqui a 2 anos eu quero desenvolver aquela outra oportunidade dentro de uma mesma empresa. Eu consigo ter, né? Então, assim, eu acho que só nessa pergunta eu podia ficar o episódio inteiro. Sem dúvida. Eu acho que eu vou jogar um pouco de aprendizado e desafio. Eu acho que a questão das diferenças de cultura em cada empresa. Então, por exemplo, no momento que eu entrei na Amazon, eu sempre li sobre, sempre me falaram sobre a cultura da Amazon, que é uma coisa totalmente. Existe um termo que é muito usado dentro da Amazon que é peculiar. Então, quando você entra na Amazon, você já espera que seu onboarding você vai receber um PPT das áreas. Não, aqui não existe PPT. Você vai receber um documento, um Word escrito, 6 páginas explicando o negócio, o business de uma organização, porque a Amazon é gigante, então você tem retail, você tem Alexa, você tem Prime Video, você tem Prime, você tem Audible, você tem MDB, você tem um trilhão de empresas dentro de uma empresa, e também pode ter um documento explicando uma feature dentro do produto. Então aqui tudo é documentação, tudo é documentado. E reuniões aqui dentro da Amazon, literalmente a reunião começa, todo mundo em silêncio, os 30 primeiros minutos são as pessoas lendo um documento. Eu acho que eu nunca tinha passado isso na minha vida profissional. Tanto que acho que na minha primeira semana, no meu primeiro dia, eu fui para uma reunião, tinha um WBR, que é uma outra coisa super comum daqui da Amazon. A gente tem os BR, são os Business Reviews. Então a gente tem W, que é semanal, tem M, que é mensal, tem Q, que é quarter, e no final do ano ainda tem um wrap-up, assim, do anual. Então você vê o quanto a gente olha dados, olha as métricas, isso constante. E desde diretores participando disso semanalmente. Então eles estão por dentro das métricas semanais. Então ele sabe se teve um lift muito grande para cima ou para baixo, ele vai perguntar: o que aconteceu aqui? O que a gente fez? Ou é uma sazonalidade? Ou foi um bug? O que aconteceu? Eles sabem, eles estão por dentro de todas as métricas. Então, acho que eu tive que aprender a estar dentro dessa cultura que era totalmente diferente do que eu já tinha vivido em outras empresas. E a questão de desafio, eu acho que eu talvez esteja vivendo o maior desafio nesse momento, que é participar da criação de um novo produto. Lógico, eu falei com a Gabi antes, tem coisas que eu não poderia falar aqui, talvez muitos queiram saber. A gente está na geração de AI, todo mundo falando de AI. Eu trabalho com a Alexa, que é uma assistente de voz, um AI no caso, e nos Estados Unidos acabou de ser lançado o Alexa Plus, que é a nova geração de Alexa. Eu estar trabalhando nesse produto hoje é o meu maior desafio. Então, quem sabe, ano que vem eu posso participar de outro episódio e falar disso, de tudo que eu tô vivendo hoje. Quem sabe? Considere marcado. É isso. Vai voltar o Thales e a Nath para contar como é que foi o último ano, quais foram os desafios, porque daí já lançou, já foi, já aprendeu. Então, isso vai ser bem legal. Considerem marcado. O Thales comentou, e é muito curioso,
Hoje eu trabalho na Hotmart e a gente usa a metodologia da Amazon, tanto ali o desenvolvimento de produto quanto ali para as reuniões. E realmente, quando eu entrei, era isso. Meu primeiro dia, uma reunião, todo mundo quieto. Aí você entra, aí você fica lá assim, tá bom, e agora? Todo mundo lendo um doc, e aí colocando um monte de comentário no doc, e você fala, tá bom. Aí levanta a mãozinha quando você termina, porque quando todo mundo tiver levantado a mão, quer dizer que podemos discutir. E aí começa uma discussão que você fala, gente, o que está acontecendo? E de diferentes áreas, diferentes níveis, todo mundo comentando, pregando diferentes pontos de vista. Então é muito legal ver como isso se aplica. E realmente, eu sou muito fã de não ter PPTs. Aqui só um pensamento, gente, só compartilhando com vocês. Porque vale muito a pena. PPTs, às vezes, você não consegue explorar tudo. E um doc você consegue ali colocar o contexto, colocar o que você gostaria, de uma forma mais aprofundada. E as pessoas em PPT acabam ficando presas ali em layouts e coisas que não são relevantes para aquele momento. Então aqui só fica uma dica extra, porque é muito legal essa outra forma de pensar, essa outra forma de provocar as pessoas a debaterem suas ideias. Só vi que a Nath foi concordando, tipo, é isso aí, eu sinto que vocês estão falando. Não, é assim, o VTEX também era bastante método Amazon de escrita, mas é que eu acho que a gente precisa lembrar é que no final das contas são formas de alinhamento. Então, no final, independente do formato, ter documentado, que a gente acha, nossa, documentação mó chato, ninguém vai ler. Meu, o alinhamento é importante, principalmente quando você vai crescendo, a empresa vai crescendo, vai tendo mais complexidade, você garantir que tenha uma fonte de verdade é super importante. Isso é verdade. Gente, eu falei de documento, falei de PPT, mas pode ser num post-it, entendeu? Pode ser notas, pode ser qualquer coisa, mas documente. Isso vale muito a pena. E também quem entra acaba tendo uma curva de aprendizado até mais rápida, porque você consegue dar contexto para essa pessoa muito maior. Lembrando que a gente falou aqui de ambiguidade, que a gente falou de diferentes cenários, então tudo isso ajuda muito quem entra e quem está na empresa, ou às vezes está migrando também de área, para se contextualizar mais rápido. Então, a dica é documentem. Dica pela imaginação de vocês como documentar, mas documenta que é isso que importa. E a gente vai caminhando para o final desse episódio, mas com tudo que vocês compartilharam com a gente hoje, fiquei com uma curiosidade que é como lidar com produtos globais, esses públicos de diferentes culturas. O que vocês ressaltariam pra gente? Posso puxar aqui. Eu acho que uma das belezas de lidar com produtos globais é o que a gente falou de escala. Então, algo que você faz, você sabe que vai estar impactando muita gente. Além das dificuldades que a gente falou de culturas diferentes, de idiomas diferentes, eu acho que um ponto sempre delicado que a gente também via na VTEX, por exemplo, querendo ou não, é muito fácil enviesar o desenvolvimento do produto para o maior mercado. Então, como PMM, eu acredito que a gente tem muito esse papel também de ser essa voz do mercado que funciona e não funciona. Então, por isso que eu falo, hoje, na Meta, às vezes eu tenho o meu ponto de vista Latam, e aí eu tento juntar com outros pontos de vista para mostrar para os Estados Unidos que legal, para eles funciona, a gente precisa adotar, e quando a gente junta todo o resto do mundo, é um resto do mundo bastante grande. Na VTEX tinha a mesma coisa, é uma empresa brasileira, muito forte, com bastante share no Brasil, e quando a gente expande para outros mercados, a gente vê que a realidade dos outros mercados são diferentes. Quando a gente fala de um e-commerce, logística é diferente, tributação é diferente. Então, ajudar a trazer esse ponto de vista, essa empatia para o desenvolvimento do produto, para que realmente seja um produto global e não simplesmente um produto local que é escalado para outros mercados, é um desafio constante. E aí, tocando em ponto cultural, diferenças culturais existem, são reais, entre europeus, latinos, americanos, asiáticos, existem. Só que no final do dia a gente descobre que as similaridades são bastante comuns se a gente souber como explorar. Então, eu, por exemplo, quando faço o one-on-one para conhecer, enfim, times novos, quando eu estou fazendo onboarding no novo escopo, minhas primeiras perguntas são sempre, tipo, beleza, quem é você? Me fala mais um pouquinho de você, vou me apresentar. O que é prioridade para você e como você mensura sucesso? Porque aí, desde o começo, eu sei o que é importante para aquela pessoa. Quando eu for trabalhar com ela, eu sei, ou pelo menos eu consigo ver diferentes caminhos de conectar com essa prioridade da pessoa. Então, eu acho que isso é muito importante, porque em empresas menores que eu passei, é muito fácil a gente assumir que todo mundo opera da mesma forma que a gente e que as conexões são mais similares, né? Mais fáceis de, tipo, eu só colo na mesa da pessoa e aí a gente resolve. Mas eu acho que se a gente conseguir ter sempre essa mentalidade de vamos alinhar o que é prioridade,
Eu quero me posicionar como uma pessoa que vai te ajudar. Eu não sou uma pessoa que está tentando te dar mais trabalho. Eu não sou uma pessoa que está tentando colocar mais uma reunião no seu tempo. Eu quero entender como que a gente colabora junto. Partindo dessa mentalidade, eu vejo que tem funcionado bastante para conseguir, no final do dia, também entregar as minhas prioridades. Eu acho que não tem nem como dar mais 1000, igual a Natália falou. Tudo que ela falou faz muito sentido. Eu olho aqui hoje muito a questão dessa diferença cultural em você, através de dados, por exemplo, mostrar o impacto que aquilo que foi criado de uma maneira para um público central, como aquilo traria impacto localmente se fizesse um mínimo ajuste, por exemplo. Então, trazendo um exemplo super nítido para todo mundo. Quando eu estava dentro do time local Brasil, Alexa no Brasil, por exemplo, é um dos únicos países no mundo que você tem um bom dia diferente todo santo dia. E bom dias super relevantes para o público brasileiro. Então, por exemplo, a questão de quando o Silvio Santos faleceu, a gente teve um bom dia específico para o Silvio Santos pela personalidade que ele foi para o Brasil. Pelé, outras coisas, por exemplo, para o público aqui que eu vivenciei, o Ramadã, é uma coisa que para o Brasil não é tão relevante, mas para Minas, a região que hoje eu atuo também, é muito relevante. Alguns ajustes que aí eu tenho que montar um deck, montar um doc, no caso, documento de 4 páginas para um time central de produto e falar, ó, tá vendo isso daqui? Para os Estados Unidos é bem legal e você tem um tráfego X. Mas, cara, se a gente fizesse um ajuste isso para o Brasil, eu traria um impacto muito grande. A gente consegue fazer isso? Qual é o SLA? Quanto tempo de engenharia você precisa? Eu posso ajudar de alguma maneira? E aí é o que a Natália falou, é como a gente consegue ganhar junto. Não é o eu ganhar pelos dados do Brasil, mas não, é a feature que o time central desenvolveu, como ela traz um impacto que talvez eles não imaginaram quando estavam conduzindo essa feature para os Estados Unidos, por exemplo. Então, acho que essa é a beleza de trabalhar em produtos globais e também a sua dificuldade, vamos falar assim. Mas eu acho que é mais beleza do que dificuldade. Incrível. E realmente, se a gente para pensar, é um ajuste mínimo, mas que pode trazer muito impacto dependendo ali da cultura, com quem que a gente está falando. Também por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso público, conhecer para quem que a gente está fazendo esse produto, quem que vai usar mais, como que a gente pode trazer esse impacto, principalmente ali na vida dessa pessoa, e linkar ali muito o que a Nath falou no comecinho, que é linkar ali produtos com pessoas, de uma forma que seja relevante para o nosso cliente, além de ser relevante para a empresa, porque vamos priorizar o cliente ali, o que ele precisa também, para que a gente possa fazer uma entrega de valor e traga, consequentemente, valor para a empresa que a gente está. Isso é muito chave. Estou fazendo muitas anotações mentais, depois daqui vou documentar tudo, inclusive, para não perder nada. E eu espero que quem acompanha a gente também esteja fazendo essas anotações, porque tem muita coisa valiosa aqui nesse episódio. E vamos para uma pergunta enviada pela nossa comunidade no WhatsApp. Quais são as dicas para quem quer trabalhar com PMM em uma Big Tech? Posso começar. Eu acho que eu já falei isso antes, mas pensando em uma Big Tech, eu acho que o inglês é fundamental. Hoje já não se trata de ser um diferencial, ele precisa ser contabilizado e trabalhado porque ele será muito cobrado. A questão de se você realmente tem essa vontade de trabalhar em uma Big Tech, uma coisa que todas as Big Techs têm é um plano super claro de como é realizada a contratação de um profissional por essa Big Tech. Então, se você entrar dentro do Careers, vamos falar de Amazon, de Meta, de Google, tudo que está escrito lá vai acontecer. Não vai ser nada diferente do que está escrito lá. Antigamente tinha as questões daquelas perguntas cabulosas de Google. Hoje acho que isso não existe mais. Hoje são perguntas situacionais, casos situacionais para praticamente a maioria, não vou generalizar, porque algumas podem mudar a sua maneira, mas a maneira de você se preparar e se estruturar, pensar nos exemplos que você pode dar, na estrutura de pensamento em relação àquela pergunta, isso tudo é uma preparação. Então, da mesma maneira que existem pessoas que estudam bastante para concursos públicos também,
eu acho que existe uma maneira de você estudar e se preparar muito bem para participar de uma entrevista dentro de uma Big Tech. E hoje tem muito conteúdo disponível de graça em YouTube e em diversas plataformas de como são esses processos. Então, se é realmente a sua vontade, eu me dedicaria um tempo a se preparar e ajustar o seu currículo para a vaga que faz sentido, não ter um currículo totalmente generalista, citar exemplos do que a vaga está pedindo, então você deixar claro no seu currículo o quanto de impacto você fez em uma situação que a vaga estava pedindo esse tipo de situação. Você linkar os exemplos que você viveu e, assim, não precisa ser exemplo profissional, pode ser exemplos práticos de um trabalho de faculdade, alguma coisa assim, se você está no início da carreira. Eu acho que todo mundo consegue trazer exemplos pessoais, profissionais, universidade e tudo mais. Acho que a mágica está aí, nessa preparação. Porque se você chegar, não tiver preparado, isso pode fazer mais mal para você do que bem. Porque você pode ser no caso de Amazon, por exemplo, se você performar super mal numa entrevista, você pode ser considerado um strong no hire, que é que eles não viram nenhum fit até cultural com você para a empresa. E aí você vai ser desconsiderado para futuras aplicações no período de 12 meses, se eu não me engano. Tenha isso em mente. Vá preparado para uma entrevista, se essa realmente é a sua vontade. Sim, esse é um ótimo ponto. E aí um ponto que eu também queria levantar, que eu já vi amigos próximos, várias pessoas que eu conversei ao longo desses anos, não seja o seu próprio não. Tem muita gente que acha que, tipo, Big Tech é muito alcançável. Não é. Tem gente que se coloca, não, meu inglês é muito ruim. Gente, faz a entrevista. Tenta, né, fazer uma conversação antes com alguém, mas faz a entrevista. O tanto de gente que eu vi que achava que não tinha nenhuma chance de entrar numa Big Tech. Eu fui lá e fiz a recomendação. E as pessoas hoje estão em Big Tech, vocês não têm noção. Então, antes de tudo, vamos desmistificar que é só o Olimpo e só os deuses estão lá. Então, derrubada essa questão de autoconfiança, aí concordo tudo com o que o Thales já falou, de se preparem, entendam muito o fit com a vaga. Porque aí depois tem o outro extremo, de tem gente que não confia e tem gente que quer a qualquer custo e aplica sem entender. E aí o entender a vaga também significa, essa vaga é uma vaga de PMM B2C ou B2B? A gente não falou muito nisso hoje, mas acho que vale um episódio completamente diferente. Mas tem gente que quer trabalhar com B2B e com B2C e seria infeliz trabalhando com B2B e vice-versa. Ter essa clareza é muito importante. Tem gente que se adapta a tudo, tem gente que tem uma preferência. Tem gente que prefere ser generalista, gosta de tocar tudo um pouco e não gosta de ser amarrado em fazer só uma parte do escopo. Tem gente que, eu pessoalmente, eu amo poder me aprofundar nas coisas. Então, eu gosto de ser especialista, eu gosto de ter o meu escopo bem delimitado dentro do que as Big Techs me oferecem. Entender se você gosta de estratégia ou gosta de execução, porque tem gente que gosta de estar lá a mão na massa, tem gente que, se for colocar numa posição mais estratégica de, enfim, se debruçar pelos números para entender a oportunidade, mas no final não ser o responsável pela execução em si, que vai ficar infeliz, que não gosta de só ficar nos alinhamentos e menos na execução. Então, entenda muito bem se você é um fit com a vaga. E se for, aí não deixa ser uma Big Tech te dá medo de aplicar. Aplique. E aí, por último, até fazendo um link com a comunidade do Falar IPMM, gente, façam networking. Principalmente quando a gente fala de Big Tech, vocês conseguem imaginar a quantidade de pessoas que aplicam para uma vaga. É muito mais fácil se alguém que você conhece, que você consegue comunicar bem o seu fit com a vaga, te indicar. Então, eu, pelo menos, do meu círculo mais próximo, todo mundo veio de indicação. É muito difícil você conseguir se destacar simplesmente pelo seu currículo enviado, que você não trabalhou, que você não fez ele se destacar dentre todos os outros, né? Então, também não esqueçam do poder que a comunidade tem. Último ponto, minha vez de falar mais 1000 pro Thales e pra Nath, porque é muito isso. Essas dicas também que eles deram, pessoal, vale para qualquer aplicação de vaga que você for fazer. Tem esse carinho, tem esse cuidado na hora de se aplicar, porque isso faz a diferença no teu processo seletivo, faz a diferença durante o momento da entrevista. Então, aqui ficam dicas de Big Techs, mas também de outras empresas, para a gente cuidar desse processo e não, como a Nath comentou, sair aplicando. Pô, entende a vaga, vê se você gosta. Senão você pode fazer o processo seletivo e se frustrar. Aí, poxa, teve tempo, você colocou energia também, tanto você, a empresa. Então, cuida bem.
vê o que você gosta, traça o teu perfil, o que você gosta de fazer, o que você não gosta tanto. E aí você vai trilhando pelo caminho que você quer seguir. Então, ter essa clareza profissional é muito importante. E PMM, como a gente comentou, é raro. A gente gostaria que tivesse mais PMMs, inclusive. Então, assim, aplica bem, sabe? Vai naquela vaga que você acredita que tem mais fit e não esquece de fazer o networking. Como a Nath falou, é extremamente importante. E a gente conhece uma comunidade muito boa para fazer isso. Difícil citar nomes, mas vou falar. Eu falei PMM. Então, quem não tiver na nossa comunidade do WhatsApp, fica o convite para estar. Para a gente encerrar, a gente vai com o nosso papo no off, que é o momento mais descontraído. E eu tô bem curiosa para saber o que Thales e a Nath vão trazer. Então, são 3 perguntinhas. Vamos lá. Primeira, o que para vocês é uma piada pronta sobre ser PMM em uma Big Tech? Algo que vocês ouvem e pensam, só pode ser piada. Que é glamouroso. Acho que essa... Exato. Eu acho que a Nath tocou num ponto maravilhoso. Às vezes, mais glamouroso para a pessoa que pergunta do que para quem responde. Sendo super sincero. Eu ia falar, acho que uma piada pronta é a questão de sempre daquele ajuste simples e rápido. Não tem como fazer um ajuste. É coisa muito simples, é super rápido. E assim, só que não tem o por trás de quantas validações e coisas que você vai ter que fazer para fazer esse ajuste simples e rápido. Então, acho que para mim, a quantidade de vezes que eu recebo esse ajuste simples e rápido vira piada, assim, eu já até sei, eu tenho até texto pronto para responder. Adorei. É bem isso. Nath, o teu, então, temos, né? O meu é que é glamouroso. Mas complementando do Thales, é que assim, no final, o simples nunca é rápido. Porque não é tipo, de hoje pra amanhã, impossível. Talvez impossível de hoje pra daqui a um mês. O tanto de processo e alinhamento, as pessoas realmente não imaginam o que é. Gente, é isso. Se puder tatuar uma frase desse episódio na testa, para que todo mundo veja, é isso. Não é simples, não é rápido. Não, vai lá, faz. 1 minuto. É 1 minuto. Uhum. 1 minuto vezes quantas pessoas que eu vou ter que passar por isso? Às vezes tem que traduzir, tem que adequar. Então, é bem isso. E nossa segunda perguntinha. Se pudessem criar uma lei universal para PMM, qual seria? Acho que pensando, linkando com o que a gente está falando desde o começo do episódio, é que tudo que foi alinhado e aprovado pode mudar. Acho que é uma lei isso. Nossa, essa é boa. Tô tentando pensar em que mais poderia ser. Que é tipo, o seu escopo de hoje não será o seu escopo de amanhã. Então, também tá em paz com essas mudanças. Adorei, porque fica aí uma lei, mas também uma reflexão existencial sobre ser PMM, que é importante para todo mundo. E aí, nossa terceira perguntinha. E uma dica de conteúdo legal que vocês viram nos últimos tempos aí para indicar os nossos PMMs? Curiosamente, um livro que eu li super pequenininho, rapidinho, no meu voo de mudança para cá, foi um livro, ele tem versões em inglês, em espanhol, em português também. Ele é vendido pela Amazon, então se alguém tiver interesse. Em português ele chama O Teste da Mãe. Eu li a versão em inglês, que é o The Mom Test, que é muito interessante. Então é um livro curtinho, eu não vou dar spoiler sobre, pesquisem que vale a pena. Tem disponível no Kindle, tranquilo. Li esse também, muito, muito bom. Eu tava aqui scrollando, eu tenho uma pasta no meu e-mail só de, tipo, pensamentos, assim, sabe? Quando eu preciso me inspirar, eu tava revendo o que tinha de mais recente. E aí isso me fez lembrar que, literalmente, semana passada, consumi 2 conteúdos diferentes, mas muito legais sobre o mesmo tema, que é falar não estrategicamente. Então, um foi o podcast da Cris Junqueira, a cofundadora do Nubank, e o outro foi a newsletter da Tamara Grominski. Não sei se todo mundo já segue, mas eu acho que a newsletter dela para PMM é super legal e super fácil de digerir o conteúdo que ela posta. Nesse contexto que a gente sabe que a nossa disciplina é bastante ambígua também, muitas coisas para priorizar, saber falar o não só dizendo não, mas tipo se posicionando estrategicamente, por que não, ou como que eu posso te ajudar a conseguir o sim em outro lugar, eu acho que é muito importante. Então, fica essas 2 recomendações. O episódio de 5 minutos do Como Falar Não, da Cris Junqueira, e a newsletter da semana passada, da Tamara. Muito bom. Vou deixar os links também na descrição aqui do episódio para que todo mundo consiga acessar, mas são dicas valiosíssimas. Tem livro, tem podcast, tem tudo para vocês. Gente, minha cabeça está explodindo de coisas, muitas possibilidades para a gente explorar.
praticamente já temos 2 episódios agendados, um falando de B2B e B2C, outro falando do futuro, com Thales e Nath, daqui a 1 ano, já marquem a data. Muita coisa pra gente fazer. Como a gente aprendeu com tudo que vocês trouxeram, obrigada demais por toparem estar aqui com a gente, por toparem esse papo. E infelizmente a gente chegou ao fim do episódio de hoje, mas a nossa troca continua. Thales e Nath, querem dizer umas palavrinhas a gente antes de encerrar? Só agradecer o convite, agradecer toda a comunidade. Foi super bem recebido recentemente aí que eu comecei a fazer parte. Agradecer e continuar o bom trabalho e todo mundo tentar se tornar disponível para participar de futuros episódios, porque eu acho que isso só enriquece o senso de comunidade que a gente está tendo aqui hoje. Aqui também agradecer, baita iniciativa da comunidade como um todo, baita ideia do episódio em si, e me colocar aqui à disposição. Acho que todo mundo tem seus desafios no dia a dia, eu com certeza tenho os meus, e eu sei que eu consigo endereçar eles quando eu troco com outras pessoas e vejo outras perspectivas. Então, eu fico aqui à disposição se alguém um dia quiser, enfim, mandar uma mensagem, trocar alguma ideia, tô super à disposição para a gente se ajudando a consolidar essa disciplina aqui no Brasil. Perfeito, valeu demais, gente. Gostou do episódio? Já aproveita para seguir e acompanhar a rotina de marketing de produto de forma prática e sem mimimi. E se você tem sugestões ou quer mandar seu feedback, chama a gente no WhatsApp ou então é só mandar uma mensagem lá no LinkedIn. Vamos adorar ouvir você e construir juntos o próximo episódio. Até a próxima!